de Deus. E me veio ao coração o desejo de estar ministrando sobre o chamado de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 3, que diz assim: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Antes de ministrar, eu quero dizer a todos de que vocês escolheram o melhor lugar para a passagem de ano. Muitas pessoas estão neste exato momento em outros lugares, mas este lugar que você escolheu é o melhor lugar que você escolheu para a passagem de 2025 para 2026 na presença do Senhor. Então eu quero aqui parabenizar a todos, a todas as famílias, a todos os irmãos que decidiram estar aqui esta noite na presença do Senhor nosso Deus. O texto que acabei de ler é um texto que fala claramente do chamado de Deus. A Bíblia revela-nos de que Deus sempre esteve chamando pessoas ao longo das eras, dos anos. Deus vem chamando pessoas. Desde o início da criação, a partir da queda, a gente já começa a ver Deus fazendo um chamamento. Deus chamou Adão no jardim. Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Deus chamou Moisés lá no deserto, ou por trás do deserto. Deus chamou Josué para dar continuidade àquele empreendimento, conduzindo o povo à terra da promessa. Jesus chamou 12 discípulos para lhe seguir durante os seus dias de ministério. Muitos outros foram agregados, mas desses ele estabeleceu uma escola de apóstolo, e ele escolhe 12 homens que foram chamados. Depois destes, ele continuou chamando. Ele chamou Saulo no caminho de Damasco. Ainda hoje o Senhor, ele continua chamando, e é sabido que a chamada de Deus, ela acontece em dois âmbitos. O primeiro âmbito é o âmbito espiritual, e o segundo é o âmbito natural. Deus tanto chama no âmbito espiritual, e dentro do âmbito espiritual, do contexto de uma realidade espiritual, os objetivos de Deus são três. Primeiro objetivo de Deus quando chama pessoas no âmbito espiritual. Primeiro, Deus chama para a salvação. Diga comigo, Deus chama para a salvação. Segundo, Deus chama para a santificação. Diga, Deus chama para a santificação. E por fim, Deus chama também para a sua obra. Diga, Deus chama para a obra. Então, no âmbito espiritual, o chamado de Deus acontece nesses três aspectos. Deus chama para a salvação, Deus chama para a santificação e Deus chama para a sua obra. Os não crentes, Deus chama para a salvação. Os crentes, Deus chama para a santificação. E os santos, Deus chama para realizar a sua obra nesta terra. No âmbito natural, o chamado de Deus possui finalidades exclusivamente terrenal. E independente de qual seja o âmbito ou finalidade do chamado, ele sempre encaixa-se dentro das seguintes verdades. E é justamente essas verdades que eu quero colocá-las em alto relevo,
que um chamado não pode ignorá-la. Quem tem sido chamado por Deus, seja no âmbito espiritual ou no âmbito natural, não podem ignorar as verdades que irei destacar a partir de agora. Verdades estas que estão no texto em que li, capítulo 45 de Isaías, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Com base nesse texto do capítulo 45 de Isaías, versículo 1, eu já percebo neste versículo que o chamado de Deus na vida de Ciro não foi baseado em mérito, mas em uma ação soberana de Deus. Diga comigo, o chamado, diga, no chamado não há mérito, mas ação soberana divina. Então o chamado ele está baseado exclusivamente em uma decisão soberana. Isso não significa que o fato do chamado ser soberano, isso independe da pessoa chamada. Não é isso que o texto nos afirma. O que o texto mostra é que quando o chamado ele é reconhecido em sua natureza, com base na soberania, significa que o chamado não tem origem nas pessoas. Não foi nada em você, fora de você ou dentro de você que atraiu Deus para este propósito. Não, foi o propósito exclusivo de Deus que atraiu você. E sempre vai ser assim do ponto de vista soberano. Quando nós paramos para analisar o chamado de Deus na vida de Ciro, você vai perceber alguns detalhes. Primeiro, que Ciro, ele não se proclamou imperador, rei, guerreiro, nada disso. Ciro, ele não se proclamou ou proclamou-se a si mesmo como rei. O texto é muito claro quando diz: Deus o chama de meu ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Isso está mostrando que não foi Ciro que se ungiu, mas que o próprio Deus decidiu ungí-lo. E isso mostra soberania. Ciro não teve a iniciativa, foi Deus. E isso está claro nas palavras do profeta Isaías, declarando em nome de Deus, quando diz: a quem eu tomo. Deus não somente diz que o ungiu, mas o mesmo Deus diz: a quem eu tomo. É Deus que está tomando, é Deus que está escolhendo. Não foi iniciativa de Ciro, foi Deus quem o tomou para ser o que ele foi. Foi Deus quem fez isto. E não somente Deus o ungiu, não somente o tomou, mas Ciro não estava vivendo uma vida solta, independente. Ciro estava debaixo do controle e do governo de Deus. Quando Deus diz: fui eu quem ungi, fui eu quem tomei, ele diz: tomei pela tua mão. Deus está dizendo na sua palavra que Ciro estava preso a ele. Deus estava no controle. Ciro não fazia o que queria, Ciro não ia para onde bem queria. Deus estava no controle de todas as batalhas, de todas as cruzadas que Ciro realizou em batalha. Ciro não somente foi ungido por Deus,
tomado por Deus, esteve sob o controle de Deus. Mas o mais bonito é que Deus faz tudo isso e mostra que Ciro não o conhecia, mas o Senhor o conhecia. E isso revela a soberania de Deus no chamado. Deus chama a pessoa que muitas das vezes não o conhece, não tem conhecimento pleno ou claro acerca de Deus, mas para o chamado, o conhecimento de quem é chamado não é a base é o que Deus sabe de você, embora você não saiba tanto dele, porque isso aí ele vai encaminhar, abrir os caminhos, trazer a revelação. Mas o importante é ele dizer: tu não me conheces, mas por outro lado, eu te conheço. Deus sabia quem era Ciro. Algumas fontes extra-bíblicas traz algumas informações acerca de Ciro. Eu não disse fonte antibíblica, eu estou falando de fonte extra-bíblica. Nós trabalhamos com fonte bíblica e com fonte extra-bíblica, mas nunca com fonte antibíblica. As fontes extra-bíblicas são aquelas que trazem informações históricas, que não vai ferir as verdades que estão exaradas na palavra de Deus. E uma das fontes extra-bíblicas diz que Ciro era filho de Cambises, que era um nobre persa, e também de Mandane, filha de Astíages, rei da Média. O rei Édipo da Grécia chegou a contar que Astíages sonhou que seu neto se tornaria imperador de toda a Ásia. E quando Astíages teve este sonho de que Ciro seria imperador de toda a Ásia, logo ele ficou enciumado e ele pensou: meu neto vai ser um imperador, vai abafar minha história. Então, com inveja, a história diz que Astíages preparou um plano de morte para Ciro. A história diz que ele tentou, porém não conseguiu matar. Há quem diga que ele encomendou a um dos comandantes levar Ciro para dentro de uma floresta e matá-lo. E a prova de que aquele comandante iria matá-lo é que iria trazer o coração de Ciro para ele. Mas o comandante, na hora de matar a criança, não teve coragem de matar Ciro. A história diz que quando ele estava para matar a criança, no meio de uma floresta, ele percebeu o choro de um homem. E quando ele olha à distância, era um homem que estava acabando de enterrar o seu filhinho, que acabou de morrer na hora do parto. Então, quando ele viu aquela cena, ele pegou Ciro, deu para aquele homem que perdeu o filho e combinou tirar o coração do menino que já estava morto, para poder enganar o avô que queria o coração. Então ele leva o coração de um menino que já estava morto, e aquele velho pensa que o comandante havia cumprido aquela missão, havia matado o neto. Ele achou que havia frustrado, só que ele não sabia que Deus já havia falado para Israel acerca de Ciro 150 anos antes de Ciro nascer. Então plano nenhum de Astíages poderia funcionar sobre a vida de Ciro, porque Deus já tinha um propósito estabelecido. E quando Deus tem um propósito estabelecido, ainda que Ciro não mereça, mas a soberania de Deus vai protegendo até que o plano venha a se tornar realidade. Existem algumas questões na teologia que é intrigante, e existem algumas questões na experiência da caminhada da vida cristã que também é intrigante. Às vezes eu fico me perguntando, por que é que tem pessoas que ao nosso ver, ao meu ver, pratica tão pouca coisa de errado e Deus permite logo uma tragédia e morre. Tem outros que abusam da graça e Deus não mata. E às vezes eu fico intrigado com isso. Mas quando eu olho para o chamado de Deus,
eu consigo entender a razão de algumas pessoas Deus matar logo e a razão de outros Deus não matar. Deus dá mais oportunidade. Eu percebo que quando Deus, Ele viu que a geração antediluviana não se converteria, Ele decidiu matar. Ele deu um tempo, um prazo de paciência com aquele povo, mas Ele disse: o meu espírito não contenderá mais com esta gente. O seu prazo será de tantos anos, até que Noé construa esta arca. Eu vou suportar esta geração e depois eu dou um fim a esta geração. Deus viu, Deus previu que aquela geração seria uma geração irredutível, irreconciliável, uma geração que não se voltaria para Ele. Então Ele decide matar. Porém tem outros que Deus não faz isso. A geração dos ninivitas, Ele manda Jonas, e Jonas chega apregoando, dizendo: daqui a 40 dias Deus vai destruir esta cidade com fogo. Deus vai revirar a situação desta cidade. E aquele povo se arrepende, e a gente percebe porque Deus suportou tanto os ninivitas. E os ninivitas, diga-se de passagem, foram muito mais cruéis do que a geração antediluviana. A história mostra que os ninivitas, eles faziam pirâmides de crânios de pessoas que eles matavam. A história diz que os ninivitas eram tão cruéis que quando ele matava as pessoas, ele ostentava os crânios das pessoas, fazendo pirâmides na praça da cidade. Mas Deus suportou tanto, porque Deus sabia que aquela geração se renderia aos métodos de convencimento divino. E quando eu olho para a história de Ciro, eu vejo o porquê de Deus proteger este homem. O rei Astíages não sabia da promessa, o rei Astíages não conhecia o futuro, mas o Deus que escolheu Ciro já sabia o canal de bênção que Ciro seria para Israel. Então ele frustra o plano de Astíages, mas estabelece o seu plano soberanamente, porque não é mérito, não é porque Ciro merece, é porque Deus soberanamente decidiu. E aqui vai a resposta. Talvez você pergunta: eu não sei porque Deus não me matou logo, eu não sei porque Deus já não me tirou desta terra. É porque Deus viu que esta noite você estaria aqui para ouvir esta mensagem e saber que a graça dele é a oportunidade para você voltar à presença dele e estar diante dele, tendo uma experiência de mudança radical na sua história. Queridos, uma segunda verdade que eu aprendo com a experiência e com a história de Ciro. Primeiro, é que a chamada de Deus, ou na chamada não há mérito, há uma ação soberana. Segundo, não há coincidência. No chamado não existe coincidência, mas propósito presciente. Às vezes acontecem coisas na minha vida que parecem ser coincidência, mas não é. É presciência mesmo. É Deus que previu. Foi Deus que viu antecipadamente. As coisas que acontecem na sua vida não acontecem por coincidência. Naquela hora veio o livramento, foi coincidência. Foi livramento presciente, baseado na presciência. Naquela hora chegou fulano, não é coincidência, foi providência. Porque no chamado existe esta ação de Deus, a ação de um propósito presciente. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Diga comigo: aqueles que Deus de antemão conheceu. Você não é surpresa para Deus. Você não é um plano B de Deus.
Não existe surpresa. Para Deus não, tem para nós. Deus nunca foi surpreendido por nenhum de nós. E nunca será. Nenhum de nós temos condições de impressionar a Deus, de surpreender a Deus. O que é que Deus iria dizer? Que negócio é esse? Que coisa tremenda fulano fez. Eu não sabia que ele ia fazer um negócio desse. Não combina com Deus. Não há nada que você tenha feito que Deus já não sabia que você iria fazer. Até a sua queda, Deus já sabia que você iria cair. E você se levantar, Deus já sabia que você iria se levantar. Até as dores que você passou, Deus já sabia que você iria passar. Os traumas da sua história, Deus já sabia que você ia ter. As perdas da sua história, Deus já sabia quando, onde e com quem você iria sofrer. E por que Ele deixou? Porque tudo isso faz parte de um propósito que está acima da tua inteligência. Faz parte de um propósito presciente de Deus. Faz parte de um plano que a gente não alcança. Tem muita coisa que eu não entendo na minha vida, eu falo de mim em particular, mas eu sei que faz parte de um propósito de Deus. Tem muitas coisas que eu não alcanço. Eu estudo teologia, passei 11 anos estudando teologia, dou aula de teologia hoje, mas tem muita coisa que eu preciso aprender com Deus, porque tem coisa que eu fico voando assim, Deus fica fazendo coisas que eu fico sem saber, sem entender, sem compreender. Eu posso até não saber, mas Ele sabe de cada detalhe na vida daquele que Ele chamou. Ele disse a Jeremias: tu não és plano B, tu não és surpresa para mim. Antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu já tinha te separado para ser profeta. Aí tem gente que fica dizendo: Senhor, eu te decepcionei. Você decepciona quem não te conhece. Você não consegue decepcionar a Deus. A única coisa que você pode fazer com Deus é contrariar, mas decepcionar não. Você vai ter que mudar o discurso. Em vez de dizer eu te decepcionei, você vai chegar de joelho e dizer assim: Senhor, eu te contrariei, eu fiz contrário ao que tu queria, mas tu já sabia, né? Então eu estou aqui novamente para tentar acertar, para tentar novamente, para não desistir. Não importa se durante 2025 você tem contrariado, você chegou na presença dele, ele está dizendo: mais uma oportunidade para você começar de novo, para você começar de novo, para você começar de novo, para você começar de novo. Mas como é isso? É porque o meu propósito não está baseado no que tu sabe, está baseado no que eu sei. E antes de tu existir, eu já sabia o teu caminho, a tua fraqueza, teus erros, teus pecados, mas também eu sabia, antes que tu viesse, do teu quebrantamento, do teu pedido de perdão, do teu arrependimento, da tua postura em fidelidade e persistência em mudar. Deus já sabe de tudo isso. A ideia de propósito presciente é para mostrar que Deus não significa que Deus não sabia porque planejou, mas o contrário. Deus não estava sabendo porque foi Ele que planejou, mas Ele planejou porque Ele já sabia. Não é o conhecimento, ou não é o projeto que gera conhecimento, mas o conhecimento que gera projeto. Se você me entende, diga amém. Antes de Deus projetar, Ele já sabia quem era você. Não foi o projeto que fez Deus te conhecer, foi o conhecimento acerca de ti que fez Deus te projetar para esse tempo. Deus te escolher para este ano, Deus te escolher para esta geração. Tanta gente poderia ter vindo no teu lugar, e você sabe disso. Quando seu pai intercalou com a tua mãe na união das células, muitas outras pessoas poderiam existir, muitas outras células poderiam atingir o óvulo ali, muitos outros sêmen poderiam atingir o óvulo, mas Deus escolheu você. Então Deus não errou, você não é obra do acaso, você é alvo da escolha de Deus. Deus apontou para você e disse: é você que vai atingir, é você que vai nascer, e vai nascer assim, vai nascer em escada, vai nascer em vitória, vai nascer. Ele escolheu todos os detalhes, Ele escolheu tua família, Ele escolheu a cor do teu cabelo, Ele escolheu a cor dos teus olhos, a cor da tua pele. Ele não errou em nada. As pessoas podem te desprezar pelo que tu és, mas Ele te escolheu mesmo quando tu não era. Ele te escolheu. E eu vou te dizer uma coisa: neste chamado você não precisa do voto das pessoas,
pessoas, você só precisa do voto dele. Se ele apontou, você é eleito. Você não precisa de muitos votando em você para se eleger. Um voto só já coloca você na cadeira de príncipe. E este voto é o voto daquele que está na cadeira eterna, que é o Deus dos exércitos. Eu quero ver quem pode invalidar o que Deus decidiu a teu respeito. Junta, Satanás, os demônios. Faz pacote demônio, faz catimbó, vai colocar a vela preta, vermelha, azul, para ver se desmancha. Desmancha não, porque o propósito não é de qualquer um, é dele, e ele está no trono. E se ele está no trono, não tenha medo, o propósito é presciente. Tem muita gente minimizando Deus. Como é que vai ser a minha história? A tua história ele já sabe, do início ao fim. Ele sabe o tema, as divisões e a conclusão. Às vezes eu estou orando, eu fico dizendo: Deus, tu conhece tudo. Tu vê as pessoas quando nascem e tu vê quando vai embora. Uns vão embora de batida, outro de tiro, outro de acidente, outro de AVC, outro ataque fulminante. Mas quando nasceu, Deus já sabia como seria o fim. Mas entre o início e o fim, Deus disse: vou desenhar uma história aqui com ele. O conhecimento do início e do fim não interfere em Deus tomar a decisão de escrever uma história no intervalo entre um ponto e outro. E eu quero ver quem é que impede Deus escrever uma história. Ninguém impede, irmãos. Ninguém impede a história de Deus, nem Satanás, nem os demônios. Ninguém impede. Deus tinha uma história com este homem. E a história de Deus era esta, baseada na sua presciência. Há uma grande diferença entre coincidência e propósito presciente. O que é coincidência? É a simultaneidade eventual. Vem de coincidir, incidir no mesmo ponto, ao mesmo tempo, sem intenção. Deus não trabalha com coincidência. Tudo que Deus faz tem intenção, tem plano, tem propósito, tem finalidade. Tudo. Até o fato de Deus permitir Satanás nos atacar tem um propósito. É por isso que Martinho Lutero diz que Satanás é o Satanás de Deus. Porque ele disse assim, que até quando Deus quer, até nos ataques do diabo, o crente tem vitória. Até nas estratégias de Satanás para parar o crente tem vitória. Ou você não pensa que nos planos dos irmãos de José, Deus não deu vitória a José? Ali era um plano de morte. Vamos matá-lo, vamos fazer assim, vamos vendê-lo. Foi para onde? Na cadeira de governador. Até no plano dos inimigos, Deus leva você para onde Ele quer. Até nas estratégias dos teus inimigos, Deus prepara um caminho. A Bíblia diz lá em Naum: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes se levanta uma tempestade, alguém diz: ele vai ser submergido agora. Aí Deus caminha, aí você no meio da tormenta, andando com Deus, no meio da tormenta, andando com Deus, no meio da tormenta. Quando alguém menos espera, você sai lá do outro lado. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Eu quero dizer para alguém nesta noite: não tenha medo do que o diabo levantou contra você. A tua história não está na caneta do Satanás. A tua história está nos arcânios de Deus, nas decisões que Deus tomou acerca de ti antes mesmo de você existir. Não tenhas medo, levante a cabeça, porque o plano de Deus permanece intacto. O diabo pode quebrar você, mas não quebra o plano. Ele pode até machucar você, mas não rasura o papel. O papel que Deus escreveu está escrito, está aceso e Ele está velando. E na hora certa vai começar a acontecer do jeito que Deus quer. Propósito é algo que se faz intencional, que se planeja e se executa conforme o desenhado. É claro que todo propósito de Deus realizado é materialização de sua presciência.
O que é presciência? É a capacidade de prever fatos, ou ver antes e anunciá-los antecipadamente, ou antes que aconteçam. Tudo isso significa que Deus não planejou e sempre, que Deus planejou e sempre esteve no controle da história de Israel. Até mesmo a contribuição do imperador Ciro, o persa, foi planejada por Deus. Não há coincidência em Deus, nem há plano B. 150 anos antes de Ciro existir, Deus já o havia escolhido e anunciado. Em 539, Ciro conquistou a Babilônia. Em 537, os judeus regressaram para reconstruir o templo. E cumpre-se a data profética de 70 anos de cativeiro, conforme está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Portanto, atentemos para os seguintes fatos. Na noite em que os medos e os persas venceram a Babilônia, não foi coincidência, tudo foi predito. A impotência dos babilônios, declarada em Daniel 5, versículos 5 e 6, já estava predito. Daniel vê o que Isaías e Jeremias profetizou. Isaías profetizou no capítulo 13, versículo 1 e 7. E o que foi que ele profetizou? Sentença contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterão. Jeremias 51 e 30, ele profetizou: os valentes da Babilônia pararam de lutar e permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, as suas casas estão em chamas, os ferrolhos dos portões foram quebrados. E Jeremias já estava profetizando a fraqueza, o medo. E quando aconteceu isso? Quando Beltesazar inventou de trazer os tesouros do templo para a sua festa de orgia, e apareceu uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E ele fica inquieto, querendo saber o que é aquilo, e chamou os sábios e ninguém sabia, e mandaram chamar Daniel, e fizeram uma proposta a Daniel. E Daniel disse: olha, fica para ti todas as tuas propostas, todavia eu vou ler. Mene, Mene, Tekel, Upharsin significa pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Enquanto Daniel está profetizando, revelando a escrita, a Bíblia diz que os joelhos do rei estavam trêmulo, tremendo, do jeito que Isaías e Jeremias profetizou. Faltou força para lutar, faltou ânimo, porque enquanto ele estava lá dentro anunciando, Ciro já estava atravessando o Eufrates para invadir a Babilônia. Do jeito que Deus disse, não foi coincidência. A impotência dos babilônios foi, na verdade, presciência de Deus. A acessibilidade ao palácio babilônico. Daniel 5, 25 e 28 narra como Ciro entrou. Em Isaías 44, 27 e o 28, Deus falou que o rio Eufrates se secaria para Ciro passar. Digo a profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Olha aí, Isaías profetizando o acesso de Ciro, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo nos dias de Ciro. Ciro nem existia ainda, mas Deus já estava falando. A derrota da Babilônia não foi coincidência, foi mensagem de Deus, da presciência de Deus, anúncio de Deus. No capítulo 5, versículo 20 e o 30, Ciro toma a Babilônia, mas a gente sabe que Isaías 44 e 28, o Senhor já disse: olha, é Ciro quem vai repovoar, vai repatriar novamente, vai mandar os judeus voltar a Jerusalém para reedificar os muros. Lembre-se do que eu vou lhe dizer agora: a profecia não produz o ato predito, mas o fato previsto produz a profecia. Ou seja, ela não é a causa do que vai acontecer, mas Deus que sabe o que vai acontecer
acontecer é quem produz a profecia. Quando tem profecia, é porque Deus já sabe que vai acontecer. Quando tem a profecia, é porque Deus já sabe o que pode e o que há de acontecer. Então não é a profecia que determina, é o conhecimento de Deus que traz a profecia. Então se Deus falou alguma coisa para ti, é porque Ele tem conhecimento de que você tem potencial de viver aquilo que Ele enxerga ao teu respeito. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus sabe que você pode viver as delícias do seu projeto, porque Ele sabe que você tem potencial para experimentar aquilo que Ele profetizou ao teu respeito. Deus não erra quando fala. Deus me disse quando eu era criança o que eu seria, e hoje eu estou aqui. Ele não erra. Deus já sabia. De lá para cá aconteceu tanta coisa que se eu fosse contar a gente ia passar para outro ano de tanta coisa que já aconteceu. É tanta coisa que acontece para tentar paralisar, neutralizar, embargar, mas não consegue. No chamado não há probabilidade. No chamado de Deus há assistência divina. Não há probabilidade de que Deus fará. Não, há uma assistência de Deus. Se você está aliado a Deus, fique sabendo que vai acontecer tudo quanto Deus falou ao teu respeito. Não é probabilidade de acontecer, não, vai acontecer. Diga assim: vai acontecer. Você precisa entender isso. Você não pode ser refém de crenças limitantes, ou de palavras que geram dúvidas. Alguém dizer: talvez você vai ser, vamos ver no que vai dar, quem sabe, né? Não existe isso na vida de quem tem chamada de Deus. Vai acontecer, não é talvez não, vai acontecer. Não existe isso na vida de quem está alinhado com o Senhor. Não existe. Veja que Deus fala acerca de Ciro e diz porque vai acontecer. Primeiro, Deus diz: eu vou na linha de frente. Vai acontecer porque tu não vai na frente, eu que vou na frente. Eu irei adiante de ti. Escute isso. Qual é a garantia que tem de acontecer o que Deus falou? Ele está dizendo: eu irei adiante de ti. Ele não vai te colocar na linha de frente. Ele sabe dos ataques. Se você estivesse na linha de frente, o diabo já tinha te destruído. É porque há um escudo na tua frente. Há alguém adiante. Deus está na nossa frente. É por isso que estamos aqui. Deus dá jeito naquilo que não parece ter jeito. Ele diz: endireitarei os caminhos tortos. Porque olha assim, como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Isso tudo fora do lugar. Mas Deus está dizendo: vou botar tudo no lugar. Endireitarei os caminhos tortos. Por que o plano de Deus vai dar certo? Porque Deus está na frente. Porque Deus vai endireitar aquilo que precisa de ser endireitado. Deus vai colocar no lugar o que precisa ser colocado no lugar. Por que o plano de Deus vai dar certo? Porque Deus age por graça. Deus age por graça e não por mérito. Ele diz: te darei o tesouro. Se Ele vai dar, então é graça, não é mérito. Por que o plano de Deus vai dar certo? É que Deus não está limitado ao que desejamos. Ele tem bênção inédita. Ele diz: eu te darei tesouro na escuridade. Aquilo que você nem imagina, Deus vai dar por causa do propósito dele. Porque o plano de Deus vai dar certo. É que Deus não faz isso por eu ser, ou você ser prioridade de Deus. Diga assim: eu não sou prioridade de Deus. É aí onde muita gente se engana. Ah, Deus está fazendo isso na minha vida porque eu sou prioridade de Deus. Chegou até um coach dizer que você é o ponto fraco de Deus. Irmão, Deus não tem criptonita. Deus não tem ponto fraco. Deus não faz isso conosco, nos levanta, nos enche, investe em nós. Não é porque eu sou prioridade, não. Veja o que é que ele diz: eu estou fazendo isso por causa de Jacó. Olha o que ele diz a Ciro:
eu estou te levantando, não é por tua causa não, por amor de meu servo Jacó. Quem era Jacó? O servo mais fraco. Ele está dizendo, eu estou investindo em ti, para tu ser um canal de bênção para aquele que é mais fraco. O fato de Deus te levantar não significa que você é a prioridade. A prioridade de Deus é Jacó, é alguém que é fraco. Aí Deus capacita você para você ser o guincho daquele que não consegue andar, para você ser o canal de bênção para aquele que é fraco. Deus está investindo porque tem alguém fraco precisando de você. Fique em pé, porque o plano de Deus vai funcionar. Porque Deus não faz isso simplesmente para que eu e você apareça. Deus faz isso para que Ele apareça. Aí Ele diz, para que saibais que eu sou o Senhor. Sabe por que vai acontecer o plano de Deus? Para você saber que quem manda é Deus. Alguém vai saber que é Deus que está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. É Deus. É Deus. Então fica sabendo que o chamado de Deus inclui você. Não é porque você merece, é ação soberana. Vai acontecer algo na sua vida, não vai ser coincidência, é previsão, é presciência. Na sua vida não vai ter probabilidade, vai ter assistência. Deus se encarrega de dar assistência à sua vida, à sua família, a você, enquanto estiver aqui, até chegar o dia dele nos recolher. Deus está no controle. Quem está no controle não é nenhum poder político. Quem está no controle não é nenhum poder político. Não é o STF. Não é nada disso. Quem está no controle é Deus. Não tenha medo de 2026. Não tenha medo de 2026. Deus está dizendo a alguém aqui, não temas. Eu ainda estou no trono. Eu ainda tenho uma história escrita no meu livro. E a história segue do jeito que eu quiser e não da forma que os homens querem. Vamos concluir este ano agora agradecendo a Deus. Se você quiser dobrar o joelho, dobre o joelho. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Mas vamos passar de ano agora falando com Deus. Se você não é crente e deseja aceitar Jesus, você pode nesta noite tomar sua decisão e dizer, eu quero atender o chamado. Está desviado, eu quero. Vamos estar orando por você também. Eu creio que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Basta você confiar no Deus que te escolheu e que te chamou. Ele não errou, Ele acertou. Só precisa você enxergar isso. Querido Deus, é no nome de Jesus que estamos aqui. Esta foi a última palavra deste ano de 2025.